Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, eu e a Maria do Livramento, nossa intérprete de Libras, desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui, tá certo? Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi. A galera que está aqui conectado com a gente, o pessoal de Betânia, de Baixa Grande do Ribeiro, de Dom Inocêncio, Elesbão Veloso, Hugo Napoleão, Jerumênia, Pavo Sul, Pimenteiras, São João do Arraial, vão mandando aqui um hello no nosso bate-papo, os professores e as professoras presenciais. Eu sempre digo como é importante a participação de vocês aqui no nosso bate-papo, tá certo, gente? Então, aqui no nosso chat eu tô vendo o Pedro Miguel. Olá, Pedro. O Pedro aí, que é de qual cidade? Deixa eu ver. Lá de Isaías Coelho, é isso? Beleza, então, gente, vão me mandando aqui um oi, quero saber aqui de vocês. A gente, na nossa aula de hoje, dia 22 de agosto, a gente vai discutir sobre direitos, os deveres, o que é cidadania também, tá certo? Então, bora lá. Olha, na aula passada a gente falou sobre o que são direitos humanos e o que são direitos individuais. Vocês estão lembrados? Coloquem aqui no nosso bate-papo. E na nossa aula de hoje, né, mas vamos aqui primeiro relembrar um pouco o que a gente discutiu na aula passada. Nós aprendemos que os direitos humanos, eles consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo. Ou seja, um direito natural, porque a partir do momento que a gente nasce e passa a viver dentro de uma sociedade, nós já temos direitos, né? A prova, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está ali, né, responsável por delimitar quais são os direitos de uma criança e de um adolescente. Então, a gente vive dentro de um sistema em que a ideia dos direitos humanos é que são direitos, gente, naturais, são direitos mínimos e básicos para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade. E esses direitos, eles devem ser universais, ou seja, o mesmo direito na ideia de que todas as pessoas elas são iguais perante a lei, independentemente da sua classe social, da sua etnia, do seu gênero, da sua nacionalidade ou do seu posicionamento político, deve ser respeitado aqui no Brasil ou no Japão ou na África, em qualquer lugar do mundo. Por isso que a gente diz que são direitos universais. E segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são garantidos, são garantias, de acordo com a ONU, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos, que atentem contra a dignidade humana. Então, são direitos, né, são exemplos de direitos humanos, o direito à vida, o direito à integridade física, à dignidade. E por que foi a ONU que delimitou quais são os direitos humanos? Gente, lembra? Essa discussão sobre direitos humanos, ela não é tão antiga assim. Quando a gente vai discutir sobre direitos humanos, ainda é lá no século XVIII, principalmente no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, né? Inclusive, isso é um conteúdo que a gente dá uma olhada lá na história do ensino fundamental, mas a gente aprende um pouco mais a fundo, justamente aqui no ensino médio. Mas lá na Revolução Francesa, de 1789, no final do século XVIII, a França ela estava organizada em uma sociedade extremamente desigual.
em uma sociedade em que a maior parte da população não tinha nenhum direito político, não participava de nenhuma decisão política, não tinham direitos civis, sociais, nenhum tipo de direito, né, gente? Então, é claro que essas pessoas, elas vão se revoltando, se movimentando com o passar do tempo para que elas possam reivindicar esses direitos, porque a França era uma sociedade absolutista. Então, a maior parte, né, das decisões, todas as decisões econômicas, políticas, culturais, sociais e até religiosas, elas ficavam ali, concentradas na figura do rei ou da rainha, que eram os representantes máximos dessa monarquia, tá certo? Então, quando a gente pensa em direitos humanos, é justamente a ideia de que a gente precisa ser respeitado dentro de um coletivo, dentro de uma sociedade, independentemente de qualquer condição, como a nossa orientação sexual, o nosso gênero, a nossa nacionalidade, o local do país que a gente nasceu, a nossa classe social, tá certo? Aí sim, a gente está falando que os direitos estão sendo respeitados. E na aula de hoje a gente vai fazer aqui uma relação, né, entre a cidadania e os direitos humanos. Então, por exemplo, o conceito de cidadania, a gente aprende lá na história, né, que a palavra cidadania, ela vem do latim civitas, que significa cidade. Portanto, os cidadãos são aqueles e aquelas que coabitam e dividem os espaços públicos. Por isso, gente, possuem direitos que são considerados, eu acho que eu coloquei aqui, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Então, essa ideia de cidadania, que tinha uma relação com a cidade, principalmente nas civilizações antigas, ali dentro da Grécia, né, a gente pode citar essa civilização que é considerada uma civilização clássica, uma das mais antigas, para a gente poder compreender que quando a gente fala, relaciona cidadania à cidade, para compreender que todas as pessoas, nós estamos aqui compartilhando um espaço. A gente compartilha primeiro um espaço dentro da nossa casa, vocês estão agora compartilhando um espaço dentro da escola, a gente compartilha a rua que é pública, a calçada. Então, nós estamos o tempo inteiro interagindo uns com os outros dentro de um determinado território. E para que a gente consiga conviver dentro desse território, é preciso ter essa ideia de cidadania, que é para que todas as pessoas elas possam ter direitos. E aí, por exemplo, como é que funciona? Tá vendo ali o Estado? Ele é visto como o organizador da vontade geral. Quando a gente fala o Estado, não necessariamente, né, o governo do Estado, mas o Estado no sentido de que pode ser a prefeitura, a presidência da República, o próprio governo do Estado, as instituições que fazem parte do Estado, como a polícia, o hospital, as escolas, todo esse conjunto do Estado é que possibilita que a gente consiga viver dentro de um território. E o Estado, a gente consegue, por exemplo, é função do Estado, do governo, que a gente tenha acesso à saúde, à educação gratuita, de qualidade, que a gente tenha acesso à segurança, ao trabalho. Então, o governo, de uma forma geral, ele tem essa responsabilidade, né, de garantir esses direitos através de leis. Porque aqui não é como na antiguidade, em que aqueles imperadores, por exemplo, eles ficavam criando leis ali de acordo com como eles bem entendessem e passavam aquelas leis apenas de boca a boca, né? Então, era quase uma tradição. Alguém ouvia, ia passando, uma parcela colocava em prática, outra não. Então, aqui, quando a gente fala em leis, é porque o governo, de uma forma geral, seja da cidade, de um estado, de um país, não pode tomar decisões por conta própria. Não pode criar leis ou acabar com leis sem que consulte a sociedade, tá certo? Então, por isso que aqui é para a gente entender que
quando a gente fala em cidadania, é uma junção tanto de direitos quanto de deveres dentro da sociedade que a gente vive. Porque aí vem os cidadãos e cidadãs que somos nós, né? Que teoricamente, eu falo teoricamente porque é na teoria que a gente sabe que a origem do poder é para o povo, né? A gente aprende isso ainda lá na Grécia Antiga, em Atenas, quando é discutido pela primeira vez essa ideia de democracia, que o poder deve emanar do povo, mas a gente sabe que é um discurso que fica muito na teoria. Fica na teoria porque na própria Grécia era uma sociedade extremamente dividida, em que a maior parte da sociedade não participava das decisões políticas, tá certo? Então, as mulheres eram excluídas, as pessoas que eram escravizadas eram excluídas, os pobres, né, os camponeses. Então, é óbvio que democracia é essa se a maior parte da sociedade está sendo excluída das decisões políticas, gente. Então, é claro que não tem democracia dessa forma, né? E é por isso mesmo que, muitas vezes, essa teoria de democracia, ela fica muito mais ali na teoria do que na prática, né? A prova disso é que muitas vezes a gente acha que democracia ela tem a ver apenas com o processo eleitoral, e eu já disse que inúmeras vezes que não, que democracia tem a ver com os nossos direitos, com a cidadania, com os nossos deveres, com a ideia de que a gente realmente vive dentro de uma sociedade justa e igualitária, é quando as pessoas elas têm as mesmas oportunidades, tá certo? Aí sim a gente está falando em democracia. Bom, então, a cidadania, né, quando a gente fala em cidadania, a gente acaba dividindo a cidadania entre direitos e deveres, né? Então, primeiro a gente vai compreender aqui que existem 3 tipos básicos de cidadania. Nós temos a cidadania política, que é a garantia de direitos à participação política. Ou seja, todo mundo dentro de uma sociedade tem o direito de votar, de ser votado, né? Então, agora em 2022, a gente vai passar aqui por um processo eleitoral. Ok, então que vocês possam entender que todo mundo dentro de uma sociedade tem o direito ao voto. Tanto o direito ao voto, como o direito também a se candidatar, a participar de um processo eleitoral. Também dentro da cidadania política, nós temos o direito de nos organizarmos dentro de sindicatos, de ONGs, de movimentos sociais. E isso aqui, gente, é uma conquista muito grande. Está lá na Constituição Federal de 1988. Por quê? O Brasil passou por 2 ditaduras. Primeiro, a gente teve a ditadura lá do Getúlio Vargas, né, conhecida como a Era Vargas, que é de 1930 até 1945. E esse governo foi dividido em 3 fases. A última é conhecida como o Estado Novo, a ditadura varguista, que é de 37 até 1945. E durante todos esses 15 anos, gente, nós não votamos. A gente não participou de nenhuma decisão política. Depois, lá em 1964, nós vivemos uma ditadura civil-militar. Civil-militar porque foi um golpe de Estado dado pelos militares, mas hoje na história a gente fala civil porque uma parcela da sociedade a apoiou, né? Concordou que era normal matar, torturar, desaparecer com essas pessoas. Até hoje nós temos milhares de pessoas que ainda não foram encontradas, né? Em que seus familiares não puderam nem sequer fazer o enterro, né, daquele corpo, e a gente sabe que isso é muito significativo em um país como o Brasil, que tem uma base religiosa muito grande. Então, a ditadura militar ela foi de 64 até 1985. Então, foram 21 anos em que a gente não votava, em que a gente não podia se organizar em movimentos sociais, em sindicatos. Então, realmente, é um período em que a gente não tem o quê? Não teve nenhuma forma de participação política. Então, as pessoas, elas realmente também não se movimentavam, não que não se movimentassem, né? Tinha um receio muito grande, porque, afinal de contas, a gente sabia que o que acontecia, né? Então, é muito importante. Aí, termina a ditadura em 85, a gente tem um processo, a gente tem uma Constituição que é de 1988, porque sempre que a gente tem uma mudança de regime
político, a gente também tem uma mudança dentro da Constituição. Então, lá em 1988, a gente teve essa Constituição que fala justamente da cidadania política, da civil e da social, em que a política é a nossa participação política. Para que a gente consiga viver dentro dessa sociedade, a gente precisa aqui ter direitos, tá certo? E a participação política é uma delas, que é a ideia da gente votar e da gente conseguir ser votado também. E de participar de movimentos sociais e de questionar, de reivindicar direitos. A segunda cidadania é a cidadania civil, que é a garantia de direitos relativos à liberdade. Então, o que é a liberdade? No caso, é a liberdade de expressão. Lembrando que liberdade de expressão não é liberdade de opinião, né? Porque a gente fala muitas vezes assim, mas é a minha opinião. Se é a minha opinião, eu posso falar, eu posso expressá-la. Mas, gente, muitas vezes a sua opinião, não é porque ela é sua opinião que ela está correta, que ela é uma verdade absoluta e que todo mundo deve acatar aquela sua opinião. Né? Ainda mais hoje, como a gente já teve aulas aqui que nós discutimos sobre o impacto da internet nas nossas vidas, em que as pessoas elas discutem, elas ofendem, elas acabam ultrapassando o limite do que é aceitável, do que é respeitável. Então, a gente precisa ter uma noção em relação a isso, né? Não é porque eu posso expressar também o que eu penso, que eu posso ir lá e ofender e fazer algum comentário, seja capacitista, racista, homofóbico. Então, a gente precisa se ligar nisso. E aí, outra liberdade de locomoção, em que a gente pode se locomover dentro do nosso próprio país a qualquer momento. A liberdade de credo, né? Então, a gente pode ter manifestações religiosas da forma como a gente entender. Ainda mais dentro do Brasil, que a gente tem uma grande quantidade de manifestações religiosas, né? A gente tem muitas religiões dentro do protestantismo, tem o catolicismo, tem o espiritismo, tem as religiões de matriz africana. Então, a gente precisa compreender que qualquer pessoa ela é livre para seguir qualquer religião que ela queira e também, se não quiser ter nenhuma religião, também é um direito civil. Outro exemplo de direito civil são as liberdades individuais, como a gente também discutiu na nossa aula passada, né? A ideia de que uma liberdade individual é algo que eu posso ter autonomia, a capacidade de tomar uma decisão em relação a mim mesma, afinal de contas é em relação a mim. E aí isso é um ponto, né, como a gente viu, para se discutir de que forma que o governo, o Estado, enquanto uma instituição de poder dentro do Brasil, acaba controlando muitas vezes as nossas decisões, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né? Como a própria eutanásia, que a gente já discutiu, o aborto, o divórcio, né? Inclusive, o divórcio no Brasil só foi permitido na década de 70. Então, imagina, as pessoas se casavam, se por algum motivo elas não conseguissem ficar juntas, elas não poderiam se separar, porque o Estado dizia que aquilo ali não era permitido. Então, onde é que fica a minha liberdade individual? A capacidade que eu tenho de tomar decisões que são por minha conta, né? Minha responsabilidade, eu tenho autonomia para poder fazer isso. Outro exemplo aqui de cidadania é a cidadania social, que é a garantia de direitos relativos à dignidade da vida humana. Então, gente, a cidadania social é a base para tudo. Olha aqui, é o direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, ao lazer, à saúde, à educação, à segurança. A liberdade, a cidadania social é justamente os direitos relativos à dignidade da vida humana, né, gente? Porque tem a ver com a questão de dignidade. Você tem uma casa, uma cama, uma alimentação todos os dias, né? E isso aí faz justamente a gente refletir sobre o Brasil ser um país tão rico e mesmo assim a gente tem uma desigualdade social tão grande.
Bom, então a possibilidade de participação direta na política vem justamente, através também de movimentos sociais, que é a principal característica da democracia participativa, né? Em que aqui, na ideia de que por que lutar não é crime, né? Olá, Wellington, boa tarde, o pessoal de São Francisco do Piauí. Justamente. Então, a ideia aqui, gente, lutar não é crime, porque a gente está falando de um período, como eu citei aqui, em que lutar, participar de um movimento social já foi considerado crime. E aí é muito complicado, porque como é que a gente reivindica nossos direitos? Eu já expliquei isso aqui a vocês, que nenhum direito que a gente tem, que foi garantido, foi algo que foi fácil de ser conquistado, ou que nos foi dado de mãos beijadas pelo poder público, né? A gente está falando aqui do direito ao voto, das leis trabalhistas, do direito à terra. Foi tudo conquistas ao longo do tempo, justamente porque a própria população, a sociedade, ela reivindicava. Por isso que é tão importante que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha noção de quais são os nossos direitos. Como é que a gente vai conseguir viver dentro de uma sociedade em que a gente não tem direito, né? Em que a gente não conhece os nossos direitos? Quem é que vai reclamar? Quem é que vai chegar e vai dizer, tudo bem, tá aqui, você tem esse direito aqui garantido? Não, gente, é tudo uma luta, né? Então, como eu falei, se, por exemplo, hoje, em 2022, eu sou uma mulher que eu trabalho, é óbvio porque outras mulheres antes de mim tiveram que lutar para que a gente pudesse ter essa conquista, né? Se eu sou a mulher que eu voto hoje, é justamente por isso. Porque outras mulheres antes de mim também tiveram que se movimentar para conseguir realizar essa conquista, né? E aí pensando que são muitos contextos, muitas histórias diferentes, a gente tem uma parcela da sociedade em que infelizmente ainda vê os movimentos sociais com muito preconceito. E os movimentos sociais é justamente uma luta, é uma organização de pessoas que têm um objetivo em comum, que é justamente gerar uma transformação dentro da sociedade que a gente vive. Então, aqui nós temos alguns exemplos de movimentos sociais ao longo da nossa história. Então, por exemplo, os movimentos feministas, né? Quando a gente diz movimentos feministas, é porque nós temos muitas mulheres com muitas características e realidades sociais diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa lá no início do movimento feminista, ainda enquanto para ser um movimento precisa ser organizado e se embasar também em alguma teoria, a gente vê que lá no século XVIII, enquanto mulheres brancas, ricas, lutavam para poder trabalhar, nós tínhamos ali as mulheres brancas pobres que trabalhavam, mas não tinham nenhum direito do trabalho. Então, eram lutas diferentes. E ainda tem as mulheres negras que não trabalhavam, eram escravizadas e ainda estavam lutando pela sua liberdade. Então, são realidades muito diferentes. Tem as mulheres indígenas, que é uma outra realidade também. Então, isso aqui é para a gente poder entender que são muitas mulheres com muitas questões, com suas lutas sociais, suas lutas individuais, e que justamente vem aí também a ideia de que dentro de uma sociedade que gera uma diferença de gênero tão grande, que as mulheres elas possam se reconhecer enquanto amigas, parceiras, companheiras, e não, né, dentro dessa sociedade que faz com que as mulheres elas acabam competindo entre si. Então, a ideia aqui é que a gente possa realmente acreditar umas nas outras, né? Acreditar que as conquistas que a gente vem garantindo é porque a gente conseguiu fazer essa união. O outro movimento é o movimento negro, também, né, um dos movimentos aí mais atuantes do mundo que a gente vive, no Brasil também, ainda mais dentro do Brasil, que é considerado também um país, um dos mais racistas do mundo.
Aqui o movimento feminista, a gente tem o Brasil, que tem agora, desde 2015, a gente tem um crime de feminicídio, justamente porque a morte, o assassinato de mulheres é muito grande no Brasil. E o Piauí, inclusive, é um dos estados aí com o maior número de feminicídio do Brasil. A gente tem o movimento dos sem terra, dos sem teto, o movimento operário. Inclusive, o movimento operário ele foi muito importante para a garantia dos direitos trabalhistas, porque no início do século XX, a gente tinha uma média de 100 mil trabalhadores operários, né, principalmente trabalhando ali dentro do meio urbano, no início daquela industrialização na década de 20, na década de 30. Então, era justamente a classe que pressionava muito para que essas leis elas fossem legitimadas, porque eram pessoas que trabalhavam 14 horas por dia, não existia carteira assinada, muitas vezes não era nem no contrato, eram ali apenas uma troca de um trabalho, mas nada legitimado. Então, e olha, gente, que no início do século XX, né, até a década de 20, mais de 100 mil operários no Brasil, e pensar que as leis trabalhistas ainda são de 1943. Então, não tem nem 100 anos de leis trabalhistas no Brasil, né? Por isso que a gente acaba tendo ainda muitos casos também de pessoas que trabalham em situações análogas à escravidão. Bom, outro exemplo é o movimento dos atingidos por barragem, o movimento em defesa dos indígenas, o movimento em defesa da população LGBTQIA+. Então, percebam que se a gente está falando aqui de movimentos sociais, a base desses movimentos são as minorias brasileiras. Quando a gente fala em minorias, não é em relação à quantidade de pessoas, ao número de pessoas, mas as minorias, porque justamente são a parcela da sociedade que sofre um impacto de forma direta por todas as desigualdades que vivem aqui, né? Que existem dentro do país. Então, por exemplo, se no movimento feminista a gente luta para que as mulheres elas possam ter direitos garantidos, para que a gente viva em uma situação de igualdade, não é um movimento sexista que fala de que um gênero, um sexo é melhor ou superior ao outro, mas sim é uma luta por igualdade, para que a gente possa ter as mesmas oportunidades. Lembra quando a gente analisou aqui na aula passada, que a gente falou de desigualdade social também, eu trouxe uma pesquisa do IBGE de 2012 a 2016, em que nós vimos que as mulheres, mesmo quando elas estão fazendo uma mesma função, com a mesma escolaridade, essas mulheres elas recebem em média de R$ 750 a menos que os homens. Então, gente, é óbvio que existe uma desigualdade, né? O movimento negro é fundamental, porque fala, reivindica direitos, né? Tenta conscientizar a sociedade de que todas as pessoas são iguais, e ainda mais no Brasil, que de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, eu não olhei o dado de 2021, em que a gente a cada 25 minutos um jovem negro morre no Brasil, né? Então, no final dessa aula, 2 jovens já vão estar mortos. Então, é claro que isso é um ponto que a gente precisa refletir sobre racismo, sobre desigualdade de oportunidades dentro do país, né? O movimento dos sem terra, dos sem teto, gente, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem o nascimento da ONU, da Organização das Nações Unidas, a própria ONU fala, olha, toda essa desigualdade dentro da América Latina, ela precisa ser resolvida e a distribuição de terra seria uma possibilidade como essa. E olha aí, até hoje a gente não teve uma reforma agrária. O movimento operário, que é uma base, né, aí do movimento dos trabalhadores, o movimento de pessoas que são atingidos pelas barragens, por alagamentos. Aqui mesmo em Teresina, todo ano é uma história que se repete há muitos anos, de pessoas que acabam ficando desabrigadas, né, devido às chuvas, e a própria população que se organiza para ajudar com um alimento, material de limpeza, uma roupa, né? Todo ano também a gente vê pessoas que vivem em situação de rua, numa vulnerabilidade extrema, né? A cidade de São Paulo, gente, as pessoas morrendo de frio na rua. Então, por isso que a gente precisa de movimentos
de organizações que têm essa consciência de poder lutar por esses direitos. A população indígena, o Brasil bate recordes em relação a conflito de terras, né? Então, todo ano a gente tem milhares de povos indígenas que perdem suas vidas na luta pela dignidade para ter a garantia da sua terra. Lembrando que a terra para um indígena não é uma questão de território apenas, é uma questão de cultura, de história, de memória, tem a ver com religiosidade, ancestralidade, e também ainda tem um movimento em defesa da população LGBTQIA+, porque é também uma parte da sociedade que mais morre no Brasil, né, de acordo com os dados do ANTRA. Então, isso aqui é para a gente poder pensar em que, gente, cadê as liberdades individuais? Se eu tenho liberdade individual, é porque eu posso andar pelo meu país, eu posso amar quem eu quiser, eu posso casar com quem eu quiser, eu posso seguir a religião que eu quiser ou não seguir nenhuma religião, independente da minha cor, da minha condição econômica. Isso são liberdades individuais, né? Eu ter direitos independente de qualquer coisa. E isso aqui é fundamental para que a gente fale sobre respeito, empatia, para que a gente possa respeitar as pessoas. Dizer, professora, mas eu acho que isso não é certo, não é errado. Mas o que é certo ou errado para você interessa apenas a você. Não tem como a gente ficar ditando regra para a vida do outro, gente. Ditar regras, né? Dizer como que outra pessoa ela deve viver é muito fácil. Porque eu não vivo, eu não estou ali dentro do corpo dela, eu não sei qual é a realidade que ela vive, eu não sei quais são os problemas que ela passa. Então, criar teorias, imaginar como que uma pessoa deve viver é muito fácil. Então, a ideia aqui é que todo mundo possa pensar na sua própria história, na sua própria realidade, né? Basicamente, também cuidar da sua própria vida, né? E respeitar o direito do outro. Tá certo? Então, cadê vocês? Vocês estão muito calados, apareçam aí no nosso bate-papo. Me diga aí se você tem alguma dúvida sobre alguns desses movimentos sociais aqui. Você conhece algum desses movimentos sociais? Aí na cidade de vocês, eles vão Veloso, Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Dom Inocêncio, São Francisco, Pimenteiras, Pavo Sul. Coloca aí no nosso bate-papo. Se vocês conhecem algum desses movimentos sociais, se existem algum desses movimentos sociais aí na cidade de vocês, tá certo? Bom, então vamos aqui, né, continuar nossa discussão sobre cidadania, entender que a cidadania ela é uma conquista, a gente teve que lutar. Sabe aquela ideia de dizer, a gente vê uma galera falando, eu sou muito feliz porque pelo que eu consegui conquistar na minha vida. Então, a ideia é essa, é uma conquista, é uma luta, tá bom? Então, ser cidadão é ter direitos e deveres, é ser reconhecido como um membro pleno e igual da sociedade. Já a cidadania é a conquista de tais direitos e cumprimento dos deveres. Então, olha aí, cidadania, ela tem a ver com direitos e com deveres. Todas as pessoas que vivem dentro de uma sociedade, de um coletivo, também têm deveres, né, gente? Quando a gente pensa aqui em relação à ética, todo mundo sabe que é proibido roubar e matar. Vou partir desse pressuposto até com vocês, né? Que todo mundo entenda que matar ou roubar é algo antiético, tu está cometendo um crime, né? A gente tem um sistema prisional no país, né? Então, tu vai ter que pagar ali na justiça, vai ser privado da tua liberdade, porque tu não cumpriu com o esperado que é viver dentro de um coletivo. Porque se todo mundo respeita o outro, ninguém vai preso, né? Só que é claro que isso também, gente, é muito mais na teoria, porque na prática é muito mais complexo, né? Então, a ideia, né, pelo menos o princípio é esse. Todo mundo tem direitos, todo mundo tem deveres. E se tu quebra um dos teus deveres dentro da sociedade, tu já não é mais cidadão, né? Então, tu é um indivíduo que vai ter tua liberdade privada
porque tu cometeu um crime, tá certo? Então, os direitos, eles são legitimados pelas leis. Por isso que a gente tem lá a Carta dos Direitos Humanos, a Constituição Federal de 1988, nós temos códigos de ética, código de ética das profissões, códigos de ética dentro das empresas. De um modo geral, gente, só existe cidadania quando há possibilidade de os indivíduos, com os seus direitos e deveres garantidos por um Estado democrático, se tornarem sujeitos atuantes nos rumos da história. Ou seja, para a gente, de fato, de um modo geral, dizer que existe cidadania é quando a gente tem direitos e deveres dentro de um Estado democrático. Então, quando tu fala assim, professor, então, dentro de uma ditadura, por exemplo, não existe cidadania? Não, não existe cidadania. A democracia ela é o oposto à democracia. E cidadania só existe dentro de uma democracia, porque lembra lá do primeiro direito que a gente viu, que era a cidadania política, que é o direito a votar, a participar de um processo eleitoral. Então, se eu não posso votar e nem participar de um processo eleitoral, é porque, de fato, não está existindo aqui democracia, não existe nenhuma garantia de direitos, né? Dentro de uma ditadura, a gente perde direitos políticos, direitos sociais, direitos civis. Então, por isso que é tão importante a gente defender, a gente acreditar na democracia como algo que pode justamente, o que vai garantir que a gente consiga conquistar os nossos direitos básicos. Então, é através da cidadania que o indivíduo ele pode exercer o seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, lutando por melhores garantias individuais e coletivas e também por direitos mínimos, né, gente? Princípios básicos, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à política, à propriedade. Então, olha, vamos analisar isso aqui justamente através dessa tirinha aqui da Mafalda. E aí eu gostaria de perguntar a vocês se vocês acham que as pessoas conhecem os seus direitos. E aí? Coloca aqui no nosso bate-papo a Maria Fernanda, que está aí em Luiz Ubiraci de Carvalho, na unidade escolar, lá em Isaías Coelho. Coloca aí, Maria Fernanda, o pessoal de Isaías Coelho, eu estou vendo que tem muita gente aqui. A Maria Fernanda, a Maria Eduarda, o Ezequiel também, o Natanael, a Tatiane, o Kennedy, a galera que está aparecendo aqui, o Elidson, eu sei que é de São Francisco do Piauí, né? Então coloca aí, gente, vocês acham que as pessoas, vocês conhecem os direitos de vocês? Porque vocês também têm direitos, que está lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, e aí, vocês conhecem os direitos de vocês? Coloque no nosso bate-papo o Elidson. Tu acha o que, Elidson? Que tu conhece teus direitos? E olha, isso aqui eu quero que a gente discuta por causa dessa tirinha aqui da Mafalda, esse personagem do Quino, e que a Mafalda, eu já falei, né, gente? Ela é muito mais inteligente que muito adulto que existe. Então, ela tem, assim, ela é irônica, né? E ela faz a gente fazer uma reflexão. Então, a professora da Mafalda diz assim: vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. E aí a Mafalda pensa, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. E olha a palavra que o Manolito fala, política. Aí ela diz, e falou mesmo. E aí, o que vocês acham, gente? Por que ela fala assim? Hein? Por que a Mafalda, ela pensa que ele vai falar um palavrão, e aí ele fala a palavra política, e ela confirma, realmente ele falou esse palavrão. Hein? Coloquem aqui no nosso bate-papo para a gente poder discutir. O Elidson falou aqui no nosso bate-papo que pelo menos os direitos dele, ele conhece, né? Ok. Tipo o que, Elidson? Coloca aí, dá um exemplo para a gente no nosso bate-papo. E aí, cadê a Maria Fernanda? Cadê a Maria Eduardo, Natanael?
a galera de Isaías Coelho, coloca aí no bate-papo, por que vocês acham que a Mafalda, ela acha que a política é um palavrão? Hein, gente? Minha vida privada, olha aí, o Elidson disse, gente, que um direito que ele conhece é o direito a uma vida privada, né? Somente o que diz respeito a ele. É verdade, todo mundo tem um direito à privacidade, né? Sendo uma pessoa famosa ou uma pessoa anônima, né? É um direito de fato, muito bem. E aí, por que vocês acham que a Mafalda, ela diz que política é um palavrão, gente? O que vocês acham, hein? Coloquem aqui no nosso bate-papo, eu quero saber a opinião de vocês. Eu sempre digo que aqui a nossa disciplina de projeto de vida é fundamental que vocês participem da aula, tá certo? Bom, então, olha aí, cidadania e democracia. Por que existe uma relação, gente? Como eu expliquei, né, um fato marcante que levou a cidadania ao que a gente conhece hoje foi a Carta de Direitos da ONU de 1948. E foi justamente logo após o fim, né, gente, da Segunda Guerra Mundial, que mais de 6 milhões de judeus foram mortos, jornalistas, comunistas, pessoas que eram professores, que eram contra, né, gente, que eram contra a ideologia nazista de segregar, separar a população, foram jogados dentro de campos de concentração, morreram dentro de câmara de gás. Então, isso aqui, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, e hoje a gente já fala em mais de 60 milhões de pessoas mortas, então o mundo parou, pensou, poxa, alguma coisa está errada, né? Porque a gente viveu uma guerra com bomba atômica, armas químicas, pessoas sendo mortas, violentadas, então não tem como. Então é por isso mesmo que a gente vem com a Carta de Direitos da ONU de 1948, que é para o mundo, né? A gente nunca mais viveu uma guerra como essa, gente, com o Holocausto, com a segregação, o ódio, né? O antissemitismo, também pessoas negras, indígenas, pessoas com alguma deficiência mental ou física. Muita gente foi morta dentro desses campos de concentração pela ideologia nazista, que criou a teoria de que a espécie humana era dividida em raça, né? E que uma raça era superior à outra, tá bom? Então, a gente vem aqui e aí a ONU diz assim, olha, beleza, vamos ter agora esses direitos que são básicos, tá bom? Olha, e aí o Elidson, ele tá falando aqui, né, que muitos políticos são ladrões, né? E aí, o Elidson, a gente precisa pensar que isso aí entra justamente na ideia da ética, né? O Brasil, realmente, de acordo com o Banco Mundial, o Fórum do Banco Mundial Mundial, né? Constatou que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. O mundo tem mais de 190 países e o Brasil está lá em 4º lugar quando o assunto é corrupção. Realmente é algo muito sério, porque acaba impactando a forma como a gente vive aqui dentro da sociedade. E aí, aqui na nossa disciplina, como é o projeto de vida, ele é muito voltado para o autoconhecimento, eu sempre bato aqui na tecla de que você precisa se conhecer, para que você também não se torne aquilo que você mais critica, né? Porque muitas vezes, quando a gente pensa na corrupção, a gente pensa realmente naquele político que desviou o dinheiro, a verba da merenda, da saúde, da segurança, em benefício dele próprio, né? Pensando em seus interesses próprios, em que ele coloca esses interesses acima da população, do coletivo. Claro, a gente sempre vai lembrar dele, até porque ele impacta a nossa vida de forma direta. Mas a gente também precisa lembrar das nossas ações, né? Atitudes simples, né? Furar uma fila, isso aí também já é antiético, né, gente? Então, que a gente possa também refletir sobre as nossas atitudes dentro dessa sociedade. E aí, aqui no Dia Internacional dos Direitos Humanos, do dia 10 de dezembro, olha aqui quais são os direitos básicos. O direito à justiça, né? A gente sabe que todas as pessoas, elas são iguais, né? Independente de qualquer coisa, como a gente viu.
E também todo mundo tem um direito a uma defesa. Então, se tu comete um crime, quando, né, todo mundo já ouviu isso em alguma cena de novela, de filme, em que o policial ele diz, olha, você não precisa, né, dizer nada que vá contra a você, né? E aí a galera fala, beleza, eu só falo na frente dos meus advogados, porque é um direito nosso, né? Inclusive o Estado, o governo, se tu comete um crime, tu também tem direito a uma defesa. E aí por isso que a gente tem os defensores públicos, né? Também vem aquela ideia de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, não é isso? Então, tá aqui também na ideia da justiça, da segurança, né? A segurança tanto da gente viver dentro da nossa propriedade, né? Na nossa propriedade privada, da nossa casa, como também a segurança da gente quiser ser quem a gente é no meio da rua, né, gente? Vivendo. Tá certo? A segurança também em relação a isso. Segurança em relação a uma mulher, né, dona do seu próprio corpo. Lembrando que o Brasil, a gente também tem casos, muitos casos em relação ao número de violência sexual no Brasil. A cada 7 minutos no Brasil, de acordo com o mapa da violência, uma mulher ela passa por alguma situação de assédio e a cada 11 minutos no Brasil uma mulher é violentada. Então, gente, é algo assustador, é algo que, cadê a nossa segurança, então? Não existe, né? O outro ponto é a saúde, todo mundo tem acesso à saúde. Como nós vimos, o SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, é de 1990. Antes disso, a saúde ela não era vista como um direito. Parecia que era muito mais um favor do governo do que um direito de fato. Mas o direito a uma saúde gratuita e de qualidade é um direito nosso. Tá certo? Porque antes a gente não era hospital, era casas de saúde que muitas vezes eram sustentadas por algum órgão religioso. Então, saúde é também um direito. O direito à informação, à expressão, à opinião, né? A informação, a internet, por exemplo, a gente ainda tem mais de 60 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet. Isso é um direito, né? De que a gente consiga se informar, de que a gente consiga trabalhar, estudar. Então, isso também é algo que a gente precisa pensar. O direito à dignidade, à fraternidade, à educação, trabalho. Todo mundo tem o direito a uma educação gratuita, de qualidade. O trabalho também é função do governo, tanto estadual como da prefeitura, da presidente, né, do país, fazer uma geração de renda. A gente vive dentro de uma sociedade capitalista, gente. A gente paga por tudo, pela comida, pela roupa, pela casa, pelo transporte, pelo lazer. E não tem como viver dentro de uma sociedade assim se a gente não tem o mínimo que é a geração de renda. Outro ponto é o direito à igualdade, à liberdade, à vida. Então, esses aqui são os nossos direitos básicos, né? São os direitos mínimos ali para que a gente consiga ter dignidade dentro da sociedade que a gente vive. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que, de fato, a gente vive dentro de uma sociedade que é justa? E eu vou voltar aqui porque eu nem falei sobre o palavrão aqui, né? Que a Mafalda entende que política é um palavrão. E aí, gente, cadê vocês? O Wellington, coloca aqui no nosso bate-papo. Por que tu acha que a Mafalda, ela pensa que o palavrão que o Manolito vai falar é a palavra política? Coloca aqui no nosso bate-papo. Cadê o pessoal de São João do Arraial? Cadê São Francisco do Piauí? Pimenteiras? O Wellington vai aqui explicar. Eu quero saber a opinião de vocês. O pessoal aí de Betânia, de Dom Inocêncio. E aí, coloca aqui no nosso bate-papo. Quero saber aqui de vocês. Cadê a Maria Eduarda, de Isaías Coelho? Bora, Maria Eduarda, pergunta aí pra galera que estuda contigo, do primeiro ano A. Por que vocês acham que a política, que aqui a Mafalda, ela entende que a política ela é um palavrão,
que não deve ser falado, porque a gente aprende assim, desde criança. A gente aprende as primeiras regras sociais, nós aprendemos que existem algumas palavras que não devem ser faladas, né? Tipo um palavrão, não é isso? Então, por que que ela relaciona o palavrão à política? O Wellington, ele tinha dito assim, né? Os políticos são ladrões. Será que é por isso, Wellington? Coloca aí, o que que vocês acham, hein, gente? Quero saber aqui, vocês estão na primeira série do ensino médio, quero saber aqui a opinião de vocês. Então, o Wellington, ele disse, gente, que é porque é algo pesado, pois a política está sempre quebrada, pois nunca podemos resolver isso, pois é uma escolha entre o ruim e o pior. Né? Beleza, Wellington. Então, olha aqui. O que eu quero que vocês entendam? Olha, Pimenteiras disse, devido ao alto índice de corrupção envolvendo políticos, né? Gente, isso é interessante, as respostas de vocês, e são válidas, né? E olha só, o que a Mafalda, a gente aprende desde criança que palavrão é algo ruim, negativo, então não deve ser falado, né? E existem alguns tabus na sociedade que a gente vive. Tabu é aquele assunto que ninguém fala, ou porque tem medo, ou porque não conhece, ou porque não se sente à vontade. E no Brasil, a gente aprende desde criança que existem três temas que a gente não deve falar de jeito nenhum, que é sobre política, sobre religião e sobre futebol, né? Vira quase uma piada. Então, esses três assuntos ninguém discute, porque cada um tem ali o seu lado político, a sua religião, o time que torce. Quando as pessoas elas vão discutir sobre isso, acaba tendo o quê? Confusão, briga, né? Então, a gente aprende ao longo do tempo que não se deve discutir sobre política. Só que é muito importante, a crítica aqui da Mafalda é justamente essa, né? Que a gente deve, na verdade, falar sobre isso, porque a política ela tem a ver com os nossos direitos, com a garantia, a conquista, a luta pelos nossos direitos. E se a gente não fala sobre isso, quem é que vai falar? Quem é que vai lutar por algo que é para nos beneficiar, que é a garantia dos nossos direitos? Então, aqui a ideia é que a gente possa quebrar esses estereótipos, que a gente possa, sim, falar sobre esses assuntos que são vistos como negativos ou proibidos, porque aí, gente, não vai ter nenhuma mudança, né? E aí é claro também que isso que vocês falaram sobre a questão da corrupção, tanto o Elidson, lá de São Francisco do Piauí, quanto a galera de Pimenteiras, faz sentido também, porque a gente vive um momento que a gente está desacreditados, né? Então, a gente acha que nada nunca vai mudar, porque todas as pessoas que chegam a ocupar um cargo público, elas acabam roubando, né? Então, a gente desacredita. Uma prova disso é que na última eleição de 2018, uma parcela muito grande da população não votou ou então votou nulo, porque realmente não acreditava que tinha alguém que poderia resolver ali os problemas do país, né? Então, isso é para a gente poder refletir, porque realmente a gente vai ficando desacreditado quando a gente vê, né, tanta desigualdade no país, ela crescendo. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa participar dessas decisões políticas, porque é uma forma que a gente tem para a gente poder mudar, né, gente? E ainda ter a esperança de que a gente consiga mudar a realidade de desigualdade social que a gente está inserido, tá bom? E é claro que a participação popular é fundamental para isso, é a base de um sistema democrático. Então, para a gente só fechar a nossa aula, a gente já falou muito dos nossos direitos e os nossos deveres, gente. O voto eleitoral é um dever, o cumprimento da lei, né? Por isso que a gente tem as regras de trânsito, a ética, os códigos de ética, educar e proteger as pessoas que são menores, né? Tá lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitar o meio ambiente, a natureza, cuidar dos nossos espaços, do patrimônio público e cultural do país que a gente vive. Esses aqui são alguns dos nossos direitos, né? Então, olha, eu tinha feito aqui, colocado algumas questões para que a gente pudesse responder, mas eu estou vendo que o nosso tempo já está chegando ao final, então eu vou deixar essas questões para a gente poder responder na aula da próxima semana, tá certo, gente? Então, eu já vou iniciar a aula respondendo elas, tá bom? Então, eu quero aqui agradecer que vocês estão aqui, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham conseguido entender como é importante a gente conhecer e a gente lutar
lutar, né, pelos nossos direitos, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, agradeço aqui o comentário de Pimenteiras, o Wellington, como sempre aqui, ó, sempre participando da aula, tá certo? Então, quero aqui mandar um beijo, um abraço para vocês, desejar a vocês uma ótima semana e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.